Olá, alunos do nono ano. A nossa videoaula de hoje é sobre a distribuição eletrônica dos elétrons nas camadas e subníveis de energia. Um problema muito antigo para os químicos era construir uma teoria consistente que explicasse como os elétrons se distribuíam ao redor dos átomos, dando-lhes as características de reação observadas a um nível macroscópico. Foi o cientista americano Linus G. Pauling quem apresentou a teoria até o momento mais aceita para a distribuição eletrônica. Linus Carl Pauling, 1901 a 1994, foi um químico americano que elaborou um dispositivo prático que permite colocar todos os subníveis de energia conhecidos em ordem crescente de energia. E é o processo das diagonais, denominado diagrama de Pauling. A ordem crescente de energia dos subníveis é a ordem na sequência das diagonais. Os elétrons estão distribuídos em camadas ao redor do núcleo do átomo. Admite-se a existência de 7 camadas eletrônicas, designadas pelas letras maiúsculas K, L, M, N, O, P e Q. À medida que as camadas se afastam do núcleo, aumenta a energia dos elétrons nelas localizadas. As camadas da eletrosfera representam os subníveis de energia da eletrosfera. Assim, as camadas K, L, M, N, O, P e Q constituem os primeiros, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto e sétimo níveis de energia, respectivamente. Por meio de métodos experimentais, concluiu-se que o número máximo de elétrons que cabem em cada camada ou nível de energia é: primeiro nível, camada K, mais próximo do núcleo, número máximo de elétrons 2. Segundo nível de energia, camada L, 8 elétrons. Terceiro nível de energia, camada M, 18 elétrons. Quarto nível, N, 32 elétrons. Quinto nível, O, 32 elétrons. Sexto nível, P, 18 elétrons. E o último nível, sétimo, mais afastado do núcleo, a camada K, 2 elétrons. Como que ocorre essa distribuição eletrônica dentro dos subníveis e níveis? Os níveis energéticos correspondem a 7 camadas. Já os subníveis são representados por uma quantidade máxima de elétrons nos seguintes subníveis: S, no máximo 2, P, máximo 6, D, máximo 10 elétrons e F, máximo 14 elétrons. Em cada camada ou nível de energia, os elétrons se distribuem em subcamadas ou subníveis de energia, representados por essas letras S, P, D e F, em ordem crescente de energia. O número máximo de elétrons que cabe em cada subcamada ou subnível de energia também foi determinado e chegou a essa conclusão: S2, P6, D10, F14. As letras S significa Sharp, P principal, D diffuse e F fundamental. Em detalhe, o diagrama de Linus Pauling e a ordem crescente de energia desses elétrons nos subníveis eletrônicos, a ordem das diagonais. A ordem crescente de energia fica 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d, 4p, 5s, 4d, 5p, 6s, 4f, 5d, 6p, 7s, 5f, 6d e 7p como último subnível de energia. A sequência de energia é a sequência das diagonais em torno do diagrama de Linus Pauling, respeitando o número máximo de elétrons em cada nível e cada subnível eletrônico. A distribuição eletrônica para o átomo de potássio, que tem Z igual a 19, sendo que Z é o número atômico, ou seja, o número de prótons e elétrons no átomo neutro, seria obtida da seguinte forma: Z é igual a 19, indica que o potássio no estado neutro possui igual número de cargas positivas e negativas, ou seja, igual número de prótons e elétrons. Portanto, temos 19 elétrons a distribuir.
A distribuição eletrônica segue o sentido das setas das diagonais, respeitando o número máximo de elétrons nos subníveis: 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1. Note que o último subnível preenchido comporta 2 elétrons, mas é necessário somente um para completar os 19 elétrons. Veja a distribuição na ordem crescente de energia: 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1. Camada de valência, ou nível de valência, é o nível mais externo, isto é, última camada do átomo, e pode contar no máximo 8 elétrons. Camada de valência é o último nível de uma distribuição eletrônica. Normalmente, os elétrons pertencentes à camada de valência são os que participam de alguma ligação química. Subníveis ou subcamadas de energia. Uma camada de número n será subdividida em n subníveis S, P, D, F, G, H, I, pelas letras S sharp, B brilhante, P principal, D diffuse e F fine. Nos átomos dos elementos conhecidos, os subníveis teóricos G, H e I estão vazios. Número máximo de elétrons em cada subnível experimental: S2, P6, D10, F14. Distribuição dos elétrons nos subníveis de acordo com a configuração eletrônica. Subníveis são preenchidos em ordem crescente de energia, a chamada ordem energética. Construção do diagrama de Pauling. Primeiro, nós vamos alinhar as 7 camadas eletrônicas e suas letras correspondentes, de 1 a 7, K aqui. Logo em seguida, a partir do segundo nível, nós vamos repetir o nível da camada. Camada K, L2, M33, N444, O555, P6 e 7, a camada Q. Na construção do diagrama de Pauling agora, nós vamos distribuir o número máximo de elétrons de cada nível eletrônico dentro dos subníveis suportados. A camada K cabe no máximo 2 elétrons, portanto, 2 elétrons no subnível S. A camada L, 8 elétrons, portanto, 2 elétrons no subnível S, mais 6 elétrons no subnível P. A camada M, 18, portanto, 3 elétrons, 2 elétrons no subnível S, 6 no subnível P e 10 no subnível D. A camada N, 32, 2 elétrons no S, 6 no P, 10 no D e 14 no F. A camada O, 32, repete-se, 2 no S, 6 no P, 10 no D e 14 no F. A camada P, 18 elétrons, 2 no S, 6 no P e 10 no 10. E a camada 7, 2 elétrons, portanto, o subnível S, 2 elétrons. E assim traçamos as diagonais, representando a ordem crescente de energia nos subníveis. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6, 5s2, 4d10, 5p6, 6s2, 4f14, 5d10, 6p6, 7s2, 5f14, 6d10. Distribuição energética repetindo: 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6, 5s2, 4d10, 5p6, 6s2, 4f14, 5d10, 6p6, 7s2, 5f14, 6d10. Termos principais:
Subnível mais energético é o último subnível distribuído. Subnível mais externo, subnível da última camada. Camada de valência, toda a última camada. Vamos ver alguns exemplos de distribuição eletrônica em íons. Íons é quando o átomo tem a tendência de perder ou ganhar elétrons. O sódio, 11 prótons. Ele tem 11 prótons. Na distribuição eletrônica, ele vai ficar 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. A última camada, para ficar completa com 8 elétrons, ele tem que perder um elétron da camada de valência, ficando assim estável. Na distribuição eletrônica, já representando o íon cátion Na+, teremos 1s2, 2s2, 2p6, ficando o último nível 2, com 8 elétrons. O ferro tem 26 prótons, 26 elétrons. Na distribuição normal, ele perde 2 elétrons da última camada de valência para ficar com a camada completa, ficando assim na distribuição do íon F2+, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d10. Aliás, 3d6. Para a distribuição do íon ferro 3, é necessária a retirada de um elétron do subnível D. O íon F3+, 26. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d5. O cloro, 17 elétrons, vai ficar na distribuição sem ser a distribuição do íon, distribuição normal. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5. Ele ganha um elétron na camada de valência, que é o 3p5, e passa a ficar, então, completo 3p6. Cloro, menos 1. Exercício de distribuição eletrônica com exemplos. Primeiro, a distribuição eletrônica do ferro, normal, sem estar na fórmula de íon. Ele tem 26 prótons, 26 elétrons. O subnível mais energético é o último, 3d6. O mais externo da última camada, 4s2. E para essa distribuição, a camada de valência é a 4, que apresenta 2 elétrons. Já o ferro distribuído na forma de cátion, Fe2+, o subnível mais energético é o 3d6, o mais externo é o 3d6 também, porque ele acaba de perder os elétrons, 2 elétrons, e a camada de valência 3 possui 14 elétrons. A distribuição eletrônica do cátion 3+, o subnível mais energético é o 3d5, o mais externo também o 3d5, e a última camada, a camada de valência 3, apresenta 13 elétrons. Magnésio 12, distribuição 1s2, 2s2, 2p6, 3s2. Enxofre 16, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p4. Vanádio, 23, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d3. Lantanídeo, 57, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6, 5s2, 4d10, 5p6, 6s2, 4f1. Lembrando-se que a gente tem que ocupar todos os elétrons de todos os subníveis, enquanto ainda tiver elétrons para distribuir, seguindo a sequência de energia de acordo com as diagonais, no diagrama de Linus-Pauling, até preencher todas as camadas e subníveis de energia. O flúor, 9, 1s2, 2s2, 2p6. O magnésio, já na forma de cátion, perdendo 2 elétrons na distribuição, nós não vamos contar com 2. Se fôssemos fazer a distribuição sem ser na forma de cátion, ele seria 1s2, 2s2, 2p6 e 3s2.
para dar o total de 12. Para ele ficar estável, com 8 elétrons na última camada, ele tem que perder 2 elétrons. Então, já faço a distribuição sem contar com esses 2 elétrons. Aí vai ficar 1s2, 2s2, 2p6. O enxofre com 16 elétrons, a distribuição sem ser na forma de íon seria 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2. Mas como ele perde 2 elétrons, porque ele é um cátion, eu já faço a distribuição eletrônica sem contar com essa camada de valência. Vai ficar então 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. E assim a gente termina a nossa aula de hoje. Façam todos os exercícios para ficar em dia com a matéria. Bons estudos!